O corretor que vende é o corretor que ataca. Não aquele ataca chato. É o atacar o seguinte: eu vou criar um negócio, ou sei que aquele cara, esse imóvel interessa para aquele cara, porque aquele cara faz esse tipo de investimento, enfim. É quase um quebra-cabeça. É quase um Ele vai quebra-cabeça. pegando uma peça, encaixa essa aqui, esse aqui dá Juntar para os virar pontos, aqui. cara. O corretor que vende é quem liga os pontos. O cara que tá assim, entrou um imóvel, caramba, esse imóvel eu posso construir para aquele cara, porque aquele cara quer uma clínica e ao mesmo tempo ele quer ter renda. Então, o corretor que vende é o corretor que liga os pontos. Então, E hoje com um convidado muito especial, na verdade alguém que eu posso dizer que faz parte até mesmo da minha própria trajetória de negócios, e hoje eu tenho aqui o Rafael da Black Móveis. Seja bem-vindo, Rafael, é um prazer ter você aqui e conosco aqui nesse podcast My Business. prazer é todo meu, cara. Para mim é uma satisfação enorme, né, acompanhar essa sua trajetória e É, poder ainda fazer parte dela. você sabe que acompanhando trajetória, Rafa, eu vejo isso como até algo mútuo. Eu acabei de dizer que você faz parte da minha trajetória e eu acompanhei a sua, porque você também não é alguém que dentro do ramo do setor imobiliário está há 10, 15, 20 anos no setor Hum, imobiliário, né? Não, a gente é novinho ainda. Hoje, quantos anos você está já no setor 5 imobiliário? anos. 5 anos. É, Cinco é um anos. absurdo. 5 anos. É um absurdo. É aquela coisa que a pessoa fala assim: eu preciso saber qual que é a fórmula disso aqui, porque a gente consegue ter uma percepção de que houve um escalonamento, e eu tenho certeza que com muitos desafios no meio do caminho e com muitos altos e baixos que poucas pessoas sabem o que acontece por trás, mas 5 anos é algo que você parece que retransformou o mercado, eu digo pelo menos aqui dentro do Mato Grosso do Sul, do setor imobiliário, mudando aquele padrão que existia dentro de imobiliárias. Você tem essa mesma percepção? Cara, eu tenho, mas foi uma coisa muito natural assim para mim, porque eu vim lá atrás, antes de eu vir para o mercado imobiliário, de corretagem, eu mexia com construção civil, e antes da construção civil eu mexia com festa, com show, com boate. E na época de show, festa, boate, ela dá uma bagagem muito grande para esse lado de marketing, essa parte de divulgação que a gente precisa ser muito, muito feroz. Uhum. Porque eu lembro até hoje, na época de 26 de agosto, todo mundo queria fazer festa, porque é uma data que os artistas são mais baratos e é uma data só aqui em Campo Grande, que é aniversário da cidade, que é feriado. Então pipocava festa, show, evento, então quem aparecesse mais ia levar mais público. Uhum. Então esse o pessoal do mercado do entretenimento, eles se tornam muito vorazes na mídia. Então eu só trouxe isso para o mercado imobiliário de forma natural. Então eu via lá uma plaquinha pequenininha, eu falei, cara, mas por que uma plaquinha pequenininha se eu posso colocar uma grande? E ela colocava uma grande. Uhum. Por que não usar a mídia digital? Por que não usar Instagram? Por que não usar essas ferramentas que a gente tem para poder divulgar o meu trabalho? Eu comecei a fazer isso, que era muito embrionário ainda, há 5 anos atrás. Rafa, vamos voltar um pouquinho. Você acabou de dizer que você inicia no mercado de festas, né? E Uhum, depois construção civil. isso. Tá, você é um cara que parece ser jovem, mas eu sei que você já tem Sim. família, tem filho grande, né? Tem uma É. filha, tem uma menina, né? Que já tá. Seus filhos são quantos anos? Cara, eu tenho a Júlia, que é a mais velha, ela Aham. vai fazer 17, tem 16. Tem o Luca, de 15, e tem o Henrico, de 5. Não, nem dá pra imaginar. Você tá com quantos anos já? 42. 42. Você tá muito bem Sou conservado. casado com a Jaque, tem 17 anos já. 17 anos casado. 17 anos casado. Então, quando a gente visualiza essa realidade, a gente visualiza que você já tem uma trajetória, né? Eu já entrevistei aqui alguns jovens que, na verdade, ainda não iniciaram nem mesmo sua carreira familiar ou algo nesse sentido, mas você já passou por uma trajetória. Eu já tive várias empresas. Já quebrei várias vezes, já levantei. Então não foi. Esses 5 anos de mercado imobiliário é traduzido a tudo que eu fiz antes, né? Muitas vezes falo, pô, mas em 5 anos você já bombou desse jeito, mas não é isso. Eu já me ferrei muito lá atrás para estar aqui. Então eu já tive eh, CNPJ para show, evento, já tive boate, já tive casa de suco, já tive empresa de marketing promocional, já fui gerente de boate. Já trabalhei em fundação de apoio à pesquisa e cinecultura, já trabalhei em empresa de digitalização e microfilmagem, já trabalhei em empresa de geoprocessamento, então eu tenho uma historinha aí de trabalho. Comecei muito cedo a E trabalhar. você acha que tudo isso que você viveu dentro desses outros negócios acabaram servindo como um background para aquilo que você é hoje? É que de Com fato não tem certeza. como você desperdiçar, né? Como você Não. jogar fora aquilo que você viveu. Eu acho o que me deu.
o mais background que você fala, foi a época das festas e do show. Porque festa e show me deu muito know-how de trabalho. Porque Tá. você tinha que Você ficou abrir... quantos anos na festa Cara, show? desde os 15 anos. Fiquei até há 10 anos atrás, 2014 foi o último que eu fiz. Então, dos 15, fiquei mais de 20 anos. Então, você tinha que abrir, fazer festa. Realmente, quem produz. Não... Tinha muito amigo que era promoter, só dava convite e ia lá tomar um whiskyzinho na Você hora ficou da mais ou menos até festa. os 32 anos, então. Fiquei um bom tempo. Uhum. Então, o cara que realmente produz, que contrata artista, que vai atrás de patrocínio, que cria o evento, que faz a festa, que faz toda a logística, alvará, o cara tem que abrir e fechar a empresa aí em 3 meses. Então, te Uhum. dá muita bagagem. E credibilidade. Por que credibilidade? Porque muitas vezes a festa deu errada. Então, eu tenho que pagar esses fornecedores para trás, não tinham dinheiro, então sentava e negociava. Ó, bicho, consigo te pagar assim. Puta, mas assim é muito longo. Cara, é o jeito que eu consigo. E honrava. Então me deu a Pra conseguir ter bagagem. outra festa depois. Exato, me deu a bagagem de know-how de evento, de festa, me deu o know-how para esse ramo empresarial, me deu a credibilidade e me deu o network que eu tenho hoje. A parte técnica do imóvel que eu tenho hoje foi na época da construção. Eu construí 8 anos Minha Casa Minha Vida. E o Uhum. Minha Casa Minha Vida é muito técnico. Você foi construtor. Construtor, eu tenho até hoje a empresa. Construo mais pessoal só, assim, sabe? Para vender, não construo para terceiros. Mas da onde que veio essa transição? Você tava numa área que, desculpa, acho que não tem nada a ver uma coisa com a Nada a outra, ver. né? Cara, eu já estava sofrendo a pressão da esposa, já estava impressionando, mexendo à noite com um filho pequeno, tava difícil. E aí meu pai falou, ó, vamos, seu tio tá construindo, vamos construir também Minha Casa Minha Vida? O governo Lula Você veio tinha aí, dinheiro não tinha guardado? nada, tinha nada. Eu fiz um plano de negócio e vendi cota para amigo, Boa. para fazer. E aí eu comecei a ganhar os 10% de cada um que colocava a cota. E aí comecei a construindo 4 casinhas, depois eu dobrei, fui para 8, depois dobrei, fui para 16. Hoje o seu primeiro capital de dinheiro que você diz que você começou a conseguir guardar veio do ramo da construção civil. Construção Civil, Minha Casa Minha Vida, foi o que me deu minha base. E essa, dentro de Minha Casa Minha Vida, você era um gestor na obra? Gestor da obra. Na verdade, eu era incorporador e construtor, porque eu criava o produto, captava os recursos e executava no canteiro de obra também e vendia. Só que eu fazia toda a parte também porque era muito burocrática a parte com Caixa Econômica, com legislação. E você tinha já ciência disso ou você foi tendo que Não, aprender? fui aprendendo. Fui aprendendo. E no final das contas, mas seu pai tocava isso já? Seu pai já mexia? ou Nada, não? meu pai é funcionário público federal, professor da UFMS de Mas quando seu pai administração. falou, vamos fazer nisso, ele falou, vamos entrar junto? Vamos entrar junto. Meu pai falou, eu tenho Ele capital. falou, tem uma ideia, eu tenho um capital Eu tenho capital para 2 casinhas, mas 2 a gente tem que fazer 4 pra ter sentido, pra para começar. fazer sentido. Eu falei, então vamos fazer um planozinho de negócio, eu vendo mais 2 cotas para amigo. Aí vendi 2 cotas, meu pai fez mais 2 cotas. E você pegou uma participaçãozinha, Peguei 10% do total da obra para eu viver. tá? Nessa época até minha esposa bancava a casa, porque eu não tinha condição nenhuma. E aí começamos assim, ficamos 2 anos minha esposa bancando a casa. Que coisa. E É. ela faz o quê, a sua esposa? Ela é dentista. Hoje em dia ela não trabalha mais. Hoje Tá, em dia na ela época ela era... hoje em dia ela cuida de casa, Uhum. ajuda a cuidar das coisas da empresa, enfim, papel dela. E vamos pensar aqui o seguinte, eu acho bem interessante esse caminho que é desenvolvido. Você acaba, então, desenvolvendo no negócio de marketing, aprende muito marketing, aprende sobre desenvolvimento, aprende sobre vendas, né, no ramo de shows, mas isso não começa a dar tanto dinheiro mais. Parece que não é um negócio que desenvolve, é um negócio que dá muita lição, mas você não estava ganhando dinheiro, você não estava dando muito certo no ramo de shows, no ramo de eventos, porque parece que dá um boom num evento, mas depois dá uma quebra no outro. Era essa a Cara, é assim, ó, percepção? porque o dinheiro, você estando na noite, ele também te traz muita energia ruim, né? Claro que existe profissionais do ramo da noite, você pega o pessoal da Vale, os caras são puta profissionais, eles não precisam estar na noite pro negócio girar, entendeu? Uhum. Eu queria estar na noite, eu estava à noite, eu gostava de estar à noite, então isso não trazia tanta bons fluidos para dentro do meu relacionamento, com meus filhos, enfim. Então as coisas para mim passaram a não dar certo. Uhum. Mas claro que existe profissionais que ganham bastante dinheiro. Sim, dentro mas da essa é a noite. história deles. Normal, a sua história com dela. A você. minha história não estava dando certo eu na noite. Então era um dinheiro pesado de eu ganhar. Depois que eu saí da noite, cara, Foi um minha vida alívio. foi uma alavancagem, cara. Foi uma alavancagem. No ramo da construção civil, você acabou ficando quanto tempo? Eu tô até hoje. Sim, mas você falou pra hoje, mas para móveis pessoais. Você não, eu se alguém quiser fiquei... contratar o Rafa para construir a própria casa, não é a sua ênfase hoje. Não é meu trabalho. Tá. Aí eu indico para terceiros, né? Que Ok. eu tenho os parceiros. Mas Mas sendo o seu único business, Eu fiquei 8 anos na Minha Casa Minha Vida e fiquei mais uns 3 anos aí no alto luxo.
Motoluc e alguma obrinha pública ou outra assim. Mas nada muito certo. E aí, de repente, você falou, vou transacionar novamente, vou mudar de setor. Como Não, é que foi foi sem isso? querer, cara. Foi sem Que querer. você vou tirar a carteirinha Depois que eu pra... entrei pro ramo de Tinha luxo, que vender o imóvel. muito amigo começou a pedir, bicho, você tá dentro do mercado? Compra isso pra mim, vende aquilo ali pra mim, arruma um negócio. Falei, cara, eu não sou corretor, vou te indicar alguém. Aí indicava os corretores, encontrava esses amigos depois. E aí, como é que foi? Putz, cara, atendimento ruim, o cara não falou a verdade, o cara disse que tinha um negócio e não tinha, o cara conversinha. Falei, putz, eu vou tirar esse Cresce aí. Aí tirei o Cresce pra atender os amigos pontuais, só que eu tinha vergonha de falar que eu era corretor. Por, Eu por quê? achava todo corretor picareta. Eu achava que não era uma profissão séria. Então eu tinha vergonha de me falar que eu sou corretor. Hoje eu bato no peito e falo, eu sou corretor de imóveis. Aham. Eu tenho formação como administrador, só que se alguém me pergunta, eu não falo que eu sou administrador, eu falo que eu Tá. sou corretor, porque eu tenho orgulho hoje. Mas na época, quando eu tirei, eu cheguei para esse meu amigo e falei, bicho, ó, eu tenho Cresce, eu vou fazer um negócio para você, mas não conta para ninguém. Pelo amor de Deus, vai me queimar. Aí fiz o negócio pro cara, aí indicou pra outro. Aí o outro cara chegou pra mim, um outro amigo. Ô, fulano falou que você fez o negócio pra ele. Eu falei, puta, o cara tá falando que eu sou corretor, vai me queimar desse jeito, cara. Não, pô, você não quer ganhar dinheiro? Eu falei, tá, mas não conta pra ninguém. E aí começou a dar um volume, cara. Entre amigos, E você começou... ficou surpreso com esse volume. Você não Cara, esperava não isso. esperava. Não esperava. Começando a dar um volume tão grande que deu cresci E desordenadamente. a sua perspectiva quando era corretor, quando você entrou na corretagem, era essencialmente compra e venda ou aluguel? Já entrei com aluguel. Você entrou com aluguel. Já entrei com aluguel. Porque eu tenho uma percepção hoje, me corrija se eu estiver equivocado, mas eu tenho uma percepção de que por mais que a grande maioria das empresas de corretagem hoje, né, os escritórios de corretagem, façam as duas coisas, eu percebo que tem escritórios que são mais ênfase em aluguel e tem escritórios que têm mais ênfase na compra e venda, Certo. tá? Você naquele primeiro momento falou que entrar, entrou, para mim Já com não vou dar aluguel. Tanto é ênfase. que o primeiro negócio que eu fiz como imobiliária, realmente, que eu fazia pessoa física como corretor, eu fiz compra e venda do meu primeiro negócio. Mas como imobiliária foi o aluguel. Eu falei, cara, eu vou fazer aluguel. Aí muita gente falava pra mim, puta, mas aluguel você vai ter dor de cabeça. Eu falei, cara, eu tô na Minha Casa Minha Vida. Mais dor de cabeça que Minha Casa Minha Vida não tem. Vou mexer com aluguel sim. E aí desde E então eu naquele mexo com momento aluguel também. você desenvolveu sozinho, ou você já pensou em abrir uma Não, imobiliária? sozinho. Quanto Eu fui tempo, contratando pontual. quanto tempo existe a Black como imobiliária? 5 anos. Como imobiliária mesmo, 5 5 anos. anos. E 5 você, anos. como corretor autônomo, Eu fiz em 2016. Só que eu não atuava, eu fazia pontual ou outro, sabe? agora, eu disse que você, Rafa, faz parte da minha trajetória, e até explicando esse cenário, a gente tem o My Job, mas antes de ter o My Job, nós abrimos o Business Place. E foi curioso de que a minha perspectiva era apenas uma perspectiva também de advocacia, né? O Business Place era um lugar que a gente montou, eu montei exclusivamente para ser um escritório de advocacia, e foi ali que eu te conheci. Lembro bem. E eu me recordo, Rafa, naquele período, que era um atendimento muito pessoal. Eu não lembro que você não tinha um time, né? Não, Não tinha. A gente tá falando aí de mais ou menos 5 anos atrás mesmo. foi bem pontual, cara. Quando eu comecei, eu abri o escritório, né? Eu já tinha um escritório de construção civil e aí eu transformei em imobiliária. Aí eu tinha uma secretária. Só que a secretária era só para ter telefonema e tudo mais, então eu tive que fazer uma secretária financeiro. Resumindo, você começou com 2 funcionários, era você e o Eu secretário. e a secretária. Tá. Que era, primeiro era minha irmã, Uhum. que era dentista, fazia meio período lá, depois minha cunhada, que fazia o financeiro, que fazia o controlezinho ali das. E você reservou um espaço para fazer isso? Tinha uma imobiliária, um local físico? Era já no Chá Cachoeira, era uma sala comercial no Chá Cachoeira, ali na rua da Churrascaria Bezerro de Ouro. Tá. E aí começou a dar volume. E eu não estava dando mais conta, porque eu pregava a placa, eu fazia contrato, eu ia na prefeitura, eu fazia contrato, eu fazia vistoria de aluguel, eu fazia relatório fotográfico, eu fazia o contato com o cliente, eu fazia a captação, eu fazia tudo. Então eu aprendi a fazer todos os setores que tem hoje na imobiliária, eu sei fazer todos os setores, porque eu fiz todos os setores realmente. E aí eu fui contratando pontualmente. Aí eu contratei um outro corretor, uma corretora. Contratei a corretora, então eu fazia tudo, a corretora fazia tudo, a secretária fazia tudo, que não era secretária, né? Então a gente cresceu desordenadamente. Eu fui contratando gente para dentro, todo mundo fazendo tudo. Cresci sem protocolo e sem Então, processo. vamos supor que eu sou corretor. Você tava lá, você falava, cara, preciso de gente. Aí você contratava o Felipe Corretor. E Isso. o Felipe Corretor também fazia a captação, fazia o Tudo. contrato, fazia a venda, fazia a intermediação, tudo. Tudo. E você percebia que se você fosse começar uma imobiliária hoje, como você às vezes começa em outro estado ou em outro local,
você já começaria de maneira distinta ou você acha que foi necessário, tinha que ser sido daquele jeito mesmo? Cara, não é que foi necessário, é que a gente não tinha tempo para nada de tanta demanda. As demandas que a gente tinha de venda, a gente tinha que fazer tudo, senão a gente perdia a venda. Agora, por que você acha que... Eu conheço alguns corretores e tem corretor que fala assim, ah, o mercado tá bombando. Eu tenho corretor que fala assim, o mercado tá parado. O que distingue, Rafa? Porque assim, corretagem hoje é algo... Tirar o Cresce é fácil. Né? A gente tem aqui em Campo Grande, as pessoas simplesmente faz uma matrícula. Eu acho que tem hoje aqui em Campo Grande que vai um final de semana sim, um final de semana não, alguma coisa, em 1 ano, 7 meses, não sei. A pessoa tira um Cresce, é algo relativamente fácil, não é? Não tem uma prova complexa, não tem que fazer uma faculdade. É algo fácil. Mas muitos entram no mercado de corretagem, mas parece que não todos têm sucesso. Eu sei que Sim. isso funciona também com outras áreas de atuação, mas o que diferencia e o que diferenciou, você acha no começo, agora, não agora nesse momento que você já está sedimentado no mercado, mas que você teve a percepção de que porque você se diferenciou porque você no começo? Porque você está dizendo, ah, no começo teve uma demanda muito grande, e aí a gente teve que contratar muita gente, e aí, pô, parece algo maravilhoso que começou a desenvolver aí, mas a gente vê muito corretor que fala, rapaz, eu comecei, já faz uns 3, 4 anos que eu tô na ativa e parece que o escritório não avança, eu tô sozinho. O que você acha que foi o tempero, o diferencial no começo, não hoje ainda? Cara, então, no começo, como eu disse, como eu tive essa bagagem anterior, porque assim, hoje em dia, como você disse, é fácil virar corretor, mas é difícil o cara continuar corretor. É. Porque assim, eu achava que corretor era uma profissão do cara que não deu certo e foi cair ali como corretor. Puta, fiz tudo na minha vida, não deu certo, vou ser corretor. Essa era a perspectiva. Essa era a ideia que eu tinha. Só que ao longo desse tempo, mesmo quando eu comecei, eu vi que não era isso. Eu vi que o cara tinha que ter. Eu tinha um network, eu tinha credibilidade, eu tinha a parte técnica, que é de financiamento, a parte de consórcio, a parte do plano diretor da cidade. Você acha que o network com o know-how foi algo que fez a diferença no começo? Com certeza, Você sem acha que é dúvida. mais importante o network ou o know-how? Os dois. Os dois, cara. Porque o know-how, o cara que começou, talvez, vou dar um exemplo pra você, o cara que começou, talvez ele até sabe fazer, talvez ele até trabalhou dentro de correspondente, ou trabalhou dentro de uma imobiliária, mas ele sai e ele não tem contatos. Ou o cara tem contatos, tem um monte de amigo, eu conheço gente que tem muita gente ao redor, mas não sabe nada fazer. Se você tivesse que escolher... Você... Network. O know-how a gente treina, né? Uhum. O network, o cara tem que. Acho que é da pessoa, cara. Cada um. Tem gente que se relaciona melhor do que outros. Eu acho que o network é a base principal para um cara, um corretor de sucesso. E voltando, você disse que você começou e você já tinha esses 2 elementos. Então, por quê? Vamos lá. Eu tinha a credibilidade e o network na época de eventos. Eu ganhei a parte técnica na época do Minha Casa Minha Vida. Técnica, eu digo, financiamento, plano diretor, uso do solo, saber o que eu posso construir, o que eu não posso. Depois eu entrei para o mercado de construção civil de luxo, então eu aprendi sobre acabamento, sobre produtos, sobre arquitetura. Então isso me foi fazendo uma escola até eu chegar onde eu cheguei. Então quando eu cheguei, eu já cheguei calçado. E ainda cheguei com recurso para meter ficha, meter dinheiro, meter placa, porque placa é caro, investir é caro, montar um imobiliário que eu montei é caro. Então eu cheguei com recurso, com know-how, com network. Então foi natural, sabe? Parece que Deus foi me preparando ao longo desses anos. Você ficou surpreso com o valor que entrou? Porque por mais que você falou que é algo que você tinha uma perspectiva antes de uma imobiliária como algo simplista ou algo que, na verdade, não era tão honroso antes de você entrar e antes de você conhecer, você... Hoje eu percebo que a margem de rentabilidade ou a margem de retorno, principalmente em compra e venda de imóveis, caminhando numa perspectiva de 5%, hoje a gente pega em Campo Grande, qualquer imóvelzinho é 1 milhão. Qualquer 5% de 1 milhão é 50 mil. E hoje, para um trabalhador tradicional aí, conseguir 50 mil, mesmo que ele pague imposto em cima disso, dependendo para algumas pessoas, é o ano de salário. Eu estou falando de um imóvel, estou nem falando de vários. Uhum.
Quando que você começou a perceber, opa, tem aí? Você começou a ver dinheiro entrando? Você começou a perceber? Qual foi a primeira grande venda que te impulsionou? Falou, cara, eu vou botar minhas fichas nisso. Você lembra? Lembro. Eu fiz teve um lançamento do Vertigo Vertigo. da HVM e aí fui convidado para fazer venda lá. E aí eu comecei a fazer venda, né? Pra gente que você conhecia ou quem chegava lá? Não, pra gente que eu conhecia, não. Tinham dois sócios de imobiliária, o Guilherme e o Fernando. Cada um tem sua imobiliária hoje. O Guilherme Soria tem sua imobiliária, o Fernando Moya tem a FTX. E eles me chamaram, que eu participei do primeiro. Eles criavam aqueles grupos para comprar imóvel juntos, sabe? Fazer uma SPR. Uhum. Então eu participei do primeiro e fiz algumas vendas para eles, eles gostaram e me chamaram para fazer essa venda do Vertigo. E aí eu me dediquei uma semana para fazer essa venda do Vertigo para amigos e tal. Fiquei em segundo de venda. Perdi pro monstro do Diogo Merloni, que daí não tem como ganhar dele, que o cara é um dinossauro do mercado aí de lançamentos. E fiquei em segundo lugar de vendas lá do Vertigo. Quando eu vi isso, cara, foi uma grana assim, eu falei, caraca, que grana, hein? Então eu vou focar nisso agora. E comecei a focar nisso. Você pode dizer quanto você ganhou no lançamento do Vertigo? Cara, eu Você não lembra? lembro. Eu acho que foi 400 conto, assim, eu E pra acho. você, numa vez, 400 conto, É, você falou, putz. foi muito dinheiro. Foi muito dinheiro na época. E aí eu enxerguei esse mercado. Só que eu comecei a investir demais nisso. Comecei a colocar dinheiro. Até eu tenho um gestor hoje que ele fala, bicho, dá uma segurada. Segura um pouco de capital, porque eu sempre estou investindo. Sobrou, vou lá e invisto, coloco mais dinheiro, invisto. Fizemos agora a Black Móvel de Dourados, foi um caminhão de dinheiro lá, foi um puto investimento. A cidade de Dourados não entendeu ainda o tamanho do investimento que a gente fez lá, sabe? Tinha gente que passava lá na frente de Dourados, falava, bicho, mas o que vai ser aqui? É imobiliário, mas tudo isso aqui só uma imobiliária? Você fala que seu investimento alto foi lá no prédio? A gente comprou um prédio, reformamos ele, colocamos para baixo, fizemos um prédio praticamente novo. E Então, assim, se você for pensar no investimento que eu fiz lá, eu preciso vender muito imóvel para ter esse retorno. Só que eu não penso só como um investimento para o business Black Imóveis, eu penso também como um business imobiliário. Então, a pessoa física, Rafael, investiu no mercado imobiliário, que lá se vai dar frutos de vendas e vai ser a Black Imóveis, entendeu? hoje a ênfase da Black Móveis é alto padrão? É alto luxo. É alto luxo. Ponto. O que é alto luxo hoje? O que a gente pode definir? Tem um número para definir alto luxo dentro da nossa realidade? Porque, claro, eu acho que imagino falar alto luxo em Nova York é uma coisa, falar alto luxo em Campo Grande é outra. Cara, O que é alto luxo aqui? O alto que a gente luxo pode aqui em definir? Campo Grande, ele resume região e valores, Tá. tá? Vamos pegar aqui. Eu tenho um imóvel para vender, um terreno para vender lá no Aerorancho de 250 mil reais. Não é nosso nicho, mas eu tenho um terreno para vender de 250 mil reais no Jardim São Bento ou no Monte Líbano. É onde a gente vai atuar. Entendi. Porque está dentro da nossa localização, é fácil o deslocamento para um corretor ir até lá. Apesar do ticket ser abaixo do que a gente está buscando, mas está dentro da nossa região. Então a gente faz por região e faz por ticket. E você entrou nessa perspectiva de alto luxo no começo, desde sempre? Ou você, vamos no começo, pega de tudo, e aí você começou a perceber a necessidade de filtrar? Da onde que veio essa modificação dessa perspectiva de eu preciso dar uma ênfase em alto luxo e é aí que vai fazer mais... Cara, pelo meu círculo de amizades. Então, assim, no começo eu pegava de tudo. Quem batesse lá na minha porta, eu quero deixar um imóvel para vender lá no Los Angeles. Eu construí muito no Los Angeles, Minha Casa Minha Vida. Não, daqui, vou vender. Só que eu via que eu não tinha sucesso com Você não aquele conseguia imóvel. vender para seus amigos, você não tinha... Não tinha sucesso. Então eu comecei a ver o meu círculo de amizades. Para quem que eu tô vendendo? Para quem que eu tô vendendo? Para quem que eu tô vendendo? Então é bem naquele miolinho ali. Então não tem por que eu pegar um imóvel fora do meu miolo. É onde eu circulo, é onde eu vou vender. Então, cada vez mais o mercado está se especializando. Uma corretora me perguntou esses dias, falou, mas eu vou dar ênfase em um quê no meu tráfego pago? Você tem que dar ênfase aonde você circula, onde você vai conseguir vender. Não adianta você dar ênfase num lugar onde você não circula, que você não vai conseguir vender. E hoje você começou a desenvolver, Rafa, um crescimento, e agora caminhando exatamente nesses 5 anos de Black Móveis, em que a Black Móveis acabou entrando num mercado aonde já existiam grandes players aqui. Eu digo, porque sempre existiu corretores e grandes empresas, às vezes de anos, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Mas eu tenho uma percepção de que a Black Móveis, ela entrou
mas ela entrou diferente, ela entrou de uma maneira educada, parece. Eu acho que talvez essa seja a minha impressão aqui, porque não que derrubou os demais, mas parece que ela percebeu que existia um nicho que não existia antes. É certo essa percepção? É, cara, eu tive uma referência quando eu entrei, até falo pra ele, que foi o Renato Pérez, da Pérez Imobiliária. Porque ele tinha essa conversa mais moderna com o público, né? O escritório dele era mais bacana, a comunicação visual dele era mais bacana, o network dele é um network que eu também circulo no meio, então eu coloquei ele como referência no início e fui trabalhando, só que eu fui andando lado a lado dele, E te entendeu? incomodava eles? Alguém se incomodava expressamente? Lógico que internamente Cara, pode ser que sim, mas expressamente alguém manifestava algum tipo de incômodo que cara, você. eu acho que Eu, eu- não, eu não cara. tenho noção como é que é a concorrência Eu entre acho que não, corretores porque nesse a gente setor. vê as imobiliárias, hoje os grandes players da cidade, não só as imobiliárias, porque existe grandes corretores aqui, corretores muito capacitados. Então a gente virou todo mundo parceiro, cara. Não tem aquela de eu sou concorrente. Então a gente tem até um grupo nosso que a gente faz churrasquinho lá na Black, quinta. Faz tempo que a gente não faz quinta porque eu tô indo pra Dourados muito. Então a gente junta essa turma, então a gente vai comandando o mercado de forma sadia, sabe? Um respeitando o lugar do outro, tendo a ética. Claro que às vezes tem puxãozinho de orelha daqui, fala, Bi, você fez isso, não gostei. Mas a gente fica ali. Mas o que é considerado ética dentro do mercado imobiliário hoje, assim? Ou o que não é considerado ética dentro do mercado imobiliário, que quem é corretor sabe, ó, isso aí não Cara, pode, é cara, isso aí é engraçado isso. sacanagem. Aqui em Campo Grande, a gente tem aquilo o seguinte, por exemplo, lá na imobiliária. Se eu vejo uma placa de uma imobiliária vendendo um imóvel, eu não vou tocar a campanha lá e falar, ó, tô vendo que você tá vendendo seu imóvel, eu tenho cliente aqui para comprar. Eu vou Ok, ligar para a placa e vou fazer parceria com aquele corretor. É a maneira sadia de ser feito aqui. tá. É a maneira ética de ser feito aqui, que de certa forma esses corretores que circulam entre a gente respeitam isso aqui. E eu achei muito estranho lá em Dourados, cara. Lá em Dourados é totalmente diferente, cara. Lá você vê uma placa, vai 20, 30, imobiliária inteira, todos os corretores da cidade imobiliária vão lá atrás tocar a campainha e tá tudo certo lá. Só que eu não me sinto confortável com isso, sabe? Não é a maneira nossa de atuar. Então, esse início, a gente está tentando educar um mercado que é totalmente diferente o E, nosso. e hoje, eu vejo do Campo Grande, principalmente, eu lembro quando a gente foi abrir uma unidade do My Job em Dourados, aqui em Campo Grande nós sempre íamos a priori no Infoimóveis. Né? Então aqui é quase todos os lugares, a gente tinha uma base central, ia no Infoimóveis, mas tem um Viva Real, Zap, etc. Tal, não é tão ênfase aqui. E eu me lembro quando nós fomos em Dourados, nós tivemos uma grande dificuldade de encontrar imóveis dentro de uma plataforma centralizada. Eu lembro que nós tivemos que começar aí. E muitas imobiliárias, falando no mercado de Dourados, elas dão ênfase apenas dentro das suas próprias e pessoais plataformas. É, por esse motivo, se uma imobiliária não é conhecida, às vezes você não conseguia saber quais que eram os imóveis que essa imobiliária tem dentro do portfólio dela. Exato. Como é que foi essa entrada? Vamos falar um pouquinho de Dourados. De você entrar dentro de um mercado que por mais que tão próximo de Campo Grande, é tão distinto. Cara, Dourados, a gente está lá tem um pouco mais de um ano e meio. E no início foi muito dificultoso por conta disso, porque o Infoimóveis, ele é uma ferramenta muito boa para o corretor e para a imobiliária, para tudo, não só para buscar imóvel, mas também para avaliação. E não só para o corretor, avaliação para engenheiro de banco, enfim, para perito, para N coisas. Uma Então, perspectiva de metro quadrado, você tem ali uma exato. noção. Então, lá em Dourados, quando eu tinha que avaliar, quando eu captava algum imóvel, que o cliente pedia, avalia esse imóvel para mim, cara, é um parto, parecia que eu estava vivendo em 1970. Eu tinha que andar no quadrilátero, vendo se tinha placa, perguntar por quanto que estava vendendo, se não tinha nada, batia a palma. Amigos, você vendeu, sabe alguém que vendeu casa? E fazer em loco, cara, essa avaliação. Então, assim, o Infoimóveis ele facilita demais a gente não só para busca, mas também para esse nível de avaliação. E aí, depois que você vai vendo as imobiliárias, você vai vendo, você vai buscando nos sites de cada imobiliária específico. Mas lá o mercado em Dourados é mais trabalhoso, sim, por conta que a gente não tem essa ferramenta. Agora, eu tenho uma percepção de que o mercado de Dourados me parece, principalmente alguns lançamentos que aconteceram, que tem se tornado, por mais que uma quantidade muito menor de habitantes de Campo Grande, um mercado igual ou quiçá maior do que o mercado de Campo Grande. É essa percepção ou Cara, não? não é real. O que acontece? Como a gente teve. A gente tem uma avenida lá que saiu a maioria dos condomínios, você pega 80% dos condomínios, saíram nessa rua, então
impressão que é muito mais condomínio que Campo Grande, Uhum. né? E a gente tem um ícone de condomínios, que é o Hectares, que ele foi um divisor de águas aqui Uhum. no estado, né? Inclusive, ele está vindo para Campo Grande, vai ter Hectares em Campo Grande. Então, foi um divisor de águas. Então, você dá uma olhada em Dourados, você vê aquela rua com todos os condomínios, 80% dos condomínios estão lá no lugar. Parece um volume muito grande. Parece um volume muito grande e ainda tem o Hectares que desbanca os condomínios que a gente tem aqui no estado, então dá essa impressão. Porque Campo Grande é espalhado. Se for pensar aqui, Campo Grande tem mais de 30 condomínios. É, mas você tem um Alphaville Só que que é você numa tem Jardim ponta, das outro Paineiras, que foi o Dama, tal. primeiro, aí você vai Dama, Alphaville, você vai Golden Gate, Terraville, Beirute, Alto Afonso Pena, Delfos. Então você tem de tudo aqui. Para todos os cantos da cidade você tem condomínio, não é concentrado num lugar só. Então dá essa impressão em Dourados, mas não é a verdade, não. Agora, voltando para Campo Grande e falando da Black Móveis, você falou sobre algumas coisas hoje que eu achei interessante, até anotei aqui, que foram elementos de crescimento, mas e que eu percebi dentro do mercado de Campo Grande que você agiu de maneira diferente. Três deles, em essencial, eu vejo aqui, Rafa, que foi quatro especial, que é marketing, eu coloquei marketing, entretenimento, networking e gestão. Esses quatro elementos eu tive uma percepção diferente da Black. Eu queria saber como a Black agiu com relação a esses elementos. Vamos falar do primeiro, que é marketing. Você já deu alguns insights de que você percebeu, ó, fulano usava uma placa de tamanho X, por que não usar uma placa de tamanho 3 vezes X, né? Eu tenho a possibilidade de ter um outdoor fixo aqui, sem custeio, porque eu já vou ter que vender mesmo esse imóvel. Onde foi uma perspectiva de marketing que você entendeu? O mercado age de maneira A e eu vou agir de maneira B. Cara, eu sempre fui um apaixonado por marketing, por propaganda. Até antes de eu fazer administração, eu pensava em fazer publicidade. Sempre fui apaixonado por marketing, sempre fui bom no marketing. Então, tudo que eu coloquei o pé, o marketing sempre prevaleceu. Então, na época que eu mexia com festa, minhas festas apareciam muito, porque eu era bom no marketing. Quando eu tive minha casa de suco, a antiga Calua, que era onde é o Vermelho Grill ali, Já ouvi falar. eu fazia coisas assim que eu aparecia demais. Quando eu tive uma marketing de promoção, uma empresa de marketing promocional, promoção, eu também aparecia bastante. Quando eu tive boate, anel, aparecia bastante. Então eu sempre. Eu trabalhei muito campanha política, fiz coordenação de campanhas políticas, o pessoal me chamava muito de campanha política e eu sabia aparecer. Então, o marketing tá no meu sangue, assim, Ok. sabe? É uma coisa que eu gosto muito e sei usar ao meu favor. Então, para mim foi natural, sabe? Não foi uma coisa que eu fui, putz, aquele ali usa aquela placa, não, aquele ali tem aquele negócio. Eu não fui me baseando nas pessoas no marketing. Eu criei meu próprio plano de marketing para um setor que não utilizava plano de marketing. Eles utilizavam. Eu já vi você fazendo publicidade em lugares que eu nunca vi, como por exemplo, shows, né? Em Campo Grande, eventos. Nunca se imaginou uma imobiliária com o copo no show, no evento, fazendo diferenciação quanto a isso, é, Aeroporto, aeroporto. E porque, aliás, são marketings caros, né? caros, caros. E essa bagagem financeira que eu digo assim veio lá da construção civil. Por isso que eu falo, o marketing, ele é bacana, faz aparecer, mas é caro. Então você tem que ter um capitalzinho para poder investir no marketing. Então não é assim, eu quero fazer os copos em show, um grande show aí, que não é barato. E não é só mandar fazer o copo, né? Não é só mandar fazer o copo, né? A É. gente entrou na exposição de Dourados, né? Entramos também com a mídia lá em Dourados, fazendo os copos. Não é barato, cara. Mas dá resultado, você fortalece sua marca. Então, E você acha que a questão do marketing, da maneira que você hoje tem utilizado, é mais um posicionamento de marca que gera, por consequência, uma atração de clientes, ou é uma imediata atração de clientes? Você acha que tem gente que imediatamente já vai procurar a Black por não, conta é do um marketing? fortalecimento de marca, né? É porque assim, ó, o cara passa na rua, vê uma placa da Black. O cara ouve na rádio a placa da Black. O cara vai no aeroporto, ele vê uma placa da Black. O cara vai num show, ele vê uma placa da Black. O dia que ele pensar em comprar um imóvel, ele vai lembrar de quem? Da Black. É isso, cara. Eu tô fortalecendo dentro do inconsciente dele. Tô lá dentro do inconsciente dele, colocando Black, 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 Black. Quando ele pensar em fazer algum negócio imobiliário, ele vai lembrar de mim. E, Com certeza. Pode ser que ele não me escolha, mas ele vai lembrar de e mim. hoje, Rafa, você pode compartilhar mais ou menos quanto você gasta de marketing? Você tem uma percepção? Já dá um quê? Uns 100 mil, 200 mil de marketing? Mensal, Menos, mais? acho que menos, né? 100 é muito.
Cara, vamos colocar por volta de uns 30 conto por mês. Uns 30 conto por mês de É. marketing Ao longo pra... dos 5 anos. Sim, sim, É. para manter Pode ser que fixo. às vezes tem mês que vai um pouquinho Claro. mais, às vezes um Sim, pouquinho sim, se menos. tiver um evento, como que você acabou de Evento, a dizer. gente fez mês passado um campeonato de tênis no Clube Carandá, Uhum. né? Que a gente patrocinou um evento no Clube Carandá. A gente está patrocinando uma quadra de tênis na Associação Médica. E você acha que o marketing tem a ver unicamente com a imobiliária ou tem a ver também com o corretor? A maneira como você se apresenta e o seu time. Você acha que isso influencia? Ah, demais. Porque Eu- você hoje, eu percebo aqui, né, pessoa que malha, tem um relógio no pulso, chega um carro bonito, tem uma perspectiva, sempre a barba bem feita, cabelo. Você acha que esse marketing influencia na hora de vender? Mas total, cara. Quem que é que quer fazer negócio com um cara que chega com a camiseta amassada, com a calça jeans rasgada, que não tá com o cabelo penteado, com a barba feita? O cara pode até não ter dinheiro para comprar um relógio bom, comprar um carro bom, mas o cara tem que ter uma No boa mínimo. aparência. O mínimo, tem que partir de uma boa aparência. Por exemplo, você pega. Eu sou muito incomodado com unha de mulher. Aham. Então as mulheres lá do escritório sabem. Já sabe. Já sabem. Ai, chefe, posso fazer minha unha hoje? Eu libero mais cedo para ir fazer a unha. Agora não me aparece com unha lá mal feita, porque parece relaxismo isso, entendeu? Então, eu não tenho dinheiro, tô começando agora, eu não tenho dinheiro para ter um carro, um relógio, ou enfim. Cara, comece com a sua aparência. Lá na Renner vende roupa que você vai ficar com a aparência boa e vende roupa barata. E você determinou algum procedimento operacional padrão de aparência dentro Cara, do seu... a gente tem o treinamento, né? A gente tem um visagista, a gente tem um treinador, tem uma treinadora que vai lá dar Vou começar a treinamento. trabalhar lá na Black. Como corretor. Vai ter algum treinamento, alguma coisa, mostrando como é que tem que Tem se treinamento. vestir e tal Tem, lá? a gente tem um manual. A gente tem manual de vestimenta, de que seguir, de como se portar, de como se tratar. Segundo elemento, Rafa, a questão relacionada ao networking. Você já tem um networking. Você falou que, e na verdade, não vem agora. Logicamente que isso é algo que vai sendo crescendo, esse relacionamento. Mas os seus corretores, por vezes, talvez não tenham. Né? Eu imagino que alguém, às vezes, vai começar lá. E existem duas perspectivas. A perspectiva de quem vai abrir uma imobiliária e a perspectiva de quem vai trabalhar numa imobiliária já conhecida. Você citou, por exemplo, a Pérez. Vou trabalhar na Pérez, vou trabalhar na Black. Eu acabo vendendo um pouco a Black, né? Porque eu trabalho na Black. Eu vou vender a Pérez, porque eu trabalho na Pérez. Mas como essa pessoa conseguir clientes? Porque a perspectiva que eu vejo simplista do setor de corretagem é captação e venda. Me corrija. Lógico que tem muita coisa no caminho aí, Sim. mas em síntese, captação e venda. Para vender eu tenho que ter alguma coisa e não adianta eu ter alguma coisa e não vender essa alguma coisa. Logicamente eu não estou falando do ramo de aluguel, mas poderia ser captação e aluguel nesse sentido. Como alguém que nos assiste e está começando poderia avançar e entender mais esses dois nuances? Captação e venda. Porque hoje eu mesmo já entrei na Black e falei, Rafa, eu tenho um imóvel, etc, tal. Quero alugar, quero vender. Mas hoje como é que vocês falam? A gente precisa captar mais, a gente precisa ter mais imóvel dentro do nosso portfólio. Qual que é a estratégia? Na rua, ficar na rua. Porque assim, ó, o que eu falo pro corretor? Eu falo, gente, vocês não vão vender imóvel se esse cara aqui no escritório o dia inteiro, sair daqui, ir para casa, dormir, acordar e vir pro escritório. Você tem que sair na padaria, ir tomar um café, ir na academia, ir em outra, ir tomar um lanche, visitar um amigo, tomar um café, ir num lançamento. Tem que andar. Não adianta, cara. Corretor não vende. Corretor que sai do escritório, vai para casa, sai de casa, vai pro escritório. Corretor tem que andar igual lobinho. O povo na imobiliária fica me zoando, porque eu pago 3 academias. Eu vou em 3 academias. Ah, é? Eu vou em 3 academias. Cada dia eu vou em uma. Por que isso? Porque eu preciso rodar. Eu preciso ser visto. O cara vai me ver e vai lembrar de fazer algum negócio. Puta, ainda bem que eu te vi. Lembrei de falar um negócio pra você. Eu vou no clube, eu sou sócio de um clube. Eu vou na padaria, eu tomo café, eu vou em restaurante, eu vou em bar, sabe? Então, assim, eu rodo, Mas você puxa assunto nesses lugares. Não puxo mais assunto. Não puxa. Vira natural. O cara que puxa assunto também fica chato. Tá. Fica chato. Então, é natural. Eu só apareço pra trocar ideia. Só que é natural a pessoa, já sabe que você mexe num ramo, que ele tá precisando conversar alguma coisa, ele vem e te aborda. E eu tenho um blocozinho de notas. Por exemplo, eu vou num casamento. Ok. Vou no casamento, o cara me acha, puta, eu preciso falar isso com você. Blocozinho de notas, anoto. João. Não falo mais nada. João, quer saber de tal coisa. Quer saber de tal coisa. Guardei, não falo nada. Chegou no Porque você fica chato conversando de negócio nos locais. Ninguém quer.
Chega segunda, terça-feira, irmão, beleza? Lembra aquele dia no casamento? Então anotei aqui que você queria tal coisa. Puta, é verdade, tinha esquecido, é verdade. E aí ali sai grandes negócios. Então, você tem que estar circulando, anotar, porque nem sempre a cabeça vai funcionar. E quando você anota também, você desliga aquele cara ali do momento e já vai para outras coisas, vai se divertir, ou vai vir outra pessoa que vai te falar alguma outra coisa de negócio, você anota também. O negócio é não ser invasivo, cara. Ficar incomodando, ligando, incomodando, invasivo, querendo falar de negócio toda hora. Ninguém quer isso. Você tá ali trocando ideia, sendo bacana, sendo gente boa, conversando, enfim. O falar de negócio tem que partir dele. Tem que partir dele. Tanto é que eu faço, às vezes eu faço um churrasquinho lá no imobiliário, ou enfim, uma jantinha, ou chamo alguns clientes. Só que eu não chamo para falar de negócio. Eu chamo para confraternizar. Consequentemente, o cara vai falar de negócio comigo, mas partiu dele. Então eu não fico aquele cara chato, aquele cara que incomoda, sabe? E o aspecto que você acabou de falar sobre networking entra num último elemento que eu acho que é válido, que é o aspecto de gestão. Você fez um comentário aqui comigo de que no começo, desde a captação à venda em todas as áreas, e o contrato, e a resolução do problema, e se tiver um problema no imóvel, na casa de aluguel e tudo, era você que fazia tudo. Isso. Qual momento você percebeu que você tinha que mudar isso? Eu precisava crescer, cara. Eu precisava crescer. Eu tava tendo convites de abrir em outras praças. Só que eu não tinha processo, eu não tinha protocolo, eu não tinha setores, eu não tinha nada. E você mesmo desenvolveu isso? Ou você falou, vou contratar uma empresa? Contratei uma empresa, ficou 2 anos fazendo a consultoria, elaborou um manual, elaborou todos os processos de todos os setores, fez toda a hierarquia, organograma, fez tudo da empresa. Aí eu consegui crescer. Aí foi uma virada de chave para o crescimento. Você acha que essa gestão foi Com certeza. Não, hoje eu consigo viajar, hoje eu consigo parar de trabalhar 3 horas da tarde. Sexta-feira eu não vou sair para almoçar com os amigos. Eu não vou trabalhar tarde sexta-feira. Claro que eu tô lá fazendo outro tipo de network. Claro. Só que a empresa roda, sabe? Eu tenho gestor, eu tenho os controles, eu tenho financeiro, eu tenho administrativo, eu tenho setor de locação, eu tenho reparo, tenho serviços gerais, eu tenho coordenador. Então a Hoje empresa. são quantas pessoas no time da Black? Cara, a gente tá em 23. 23. 23 pessoas, Campo Grande. E são 8 dourados. E hoje a perspectiva da Black em curto, médio e longo prazo, considerando que você é uma pessoa de tão organizada a gestão, você já tem definido? Já. 2025 a gente tá abrindo em outra praça, mas ainda não vai abrir? Não vou abrir. Na verdade, eu vou fechar parceiro na outra praça e começar, porque eu vou reformar, construir, enfim. Uhum. E aí para abrir essa operação em 2026. E aí, abrindo essa operação em 2026, eu já passo para outra. Então eu vou sempre fazendo isso. Abrir a operação. Você acha que uma perspectiva da Black é expandir para outras cidades? Outras capitais. Outras capitais. Outras capitais, é. E você acha que isso vai fazer uma diferença relevante dentro da realidade da Black a nível Brasil? Cara, a Black... Ou você nem pensa a nível Brasil, assim? Cara, eu penso até um pouquinho mais. Eu penso até um pouquinho além. Só que eu não penso em ter, tipo, pega a My Broker, que era do Ricardo Martins, que tem mais de 200 filiais. Não é meu perfil. O perfil é eu ter poucas imobiliárias. Por quê? Porque eu preciso ter o black local. O que é ter o black local? É ter uma pessoa que conquistou sua credibilidade, que conquistou o seu mercado no network, né? Para poder abrir. Não adianta nada o Joãozinho lá em Maceió quer abrir a Black lá. Você pensa mais em fazer uma parceria sempre com alguém local do Isso. que você levar alguém, um cara de Campo Grande para Florianópolis, por Não exemplo. vai ter sucesso. Não vai ter sucesso. O modelo de negócio da Black é eu tenho que ter esse parceiro local. Eu tenho que ter esse cara chave na cidade. Senão não vai ter sucesso. O grande segredo do sucesso da Black é ter esse local. Não adianta nada eu pegar um melhor corretor ou meu gerente e mandar para lá. Vou abrir agora lá em Floripa, lá em Balneário Camboriú. Entra lá. Eu vou ser mais um. Então não é esse meu perfil. A gente quer entrar, mas quer entrar com os 2 pés. Por isso que eu preciso desse cara local, sabe? Interessante essa perspectiva, que é uma perspectiva que você acaba agora pensando como fazer de maneira escalonada, né? E hoje você falou que você tem um nível Brasil, uma perspectiva fora. Quando você fala em Black Imóveis, o que você pensa que as pessoas... O que você gostaria que as pessoas pensassem quando pensassem em Black? Cara, que você gostaria que o Felipe pensasse, que o João, que a Maria, que o Ricardo, quando lê isso, quando eu tava conversando até com o João antes de vir aqui. O cara que investe com a gente hoje, o cara que investe e fecha os olhos, né?
ele sabe que a gente está fazendo um negócio para ele como se eu estivesse fazendo para mim. Então eu falo para os corretores lá no imobiliário. O corretor está vendendo um imóvel de 3 milhões, vou dar um exemplo. Aí ele chega com uma proposta de 2 milhões parcelada em 30 vezes. Eu viro pro corretor e falo, amigo, você faria se fosse para você? Não, eu não faria. Eu falei, mas por que você quer que o cara faça? Ah, sei lá, vai que ele faz. Eu falei, não, amigão, não é o nosso perfil. O nosso perfil é fazer um negócio pro cara como se ele estivesse fazendo pra gente. Então, assim, muitas vezes eu perco o negócio. Eu perco, só que eu falo o que eu faria se fosse para mim. Ontem eu fui até fazer uma visita com o João também. O cliente me levou numa área que ele tem aqui que está em expansão. E ele falou, bicho, quero te levar lá, tô querendo vender e tudo mais. Chegamos lá na área, é uma área que vai expandir, é uma área que vai ter valorização. Eu virei para ele e falei, bicho, vai te fazer diferença esse dinheiro agora? Não, eu falei, então não vende. Não vende, que isso aqui vai ser a galinha dos ovos de ouro sua. Larga aí. Ele falou, sério? Eu falei, bicho, eu quero vender, eu quero ganhar um dinheiro, seu dinheiro. Só que eu quero fazer o melhor negócio para você. Então, assim, se fosse meu, eu largaria lá. Não tô precisando desse dinheiro. Deixa lá que ele vai Se quiser valorizar. vender, a gente vende, mas eu não recomendaria que você Não vendesse agora. recomendaria. Então, assim, o perfil da Black é fazer o melhor negócio pro cliente e não pro corretor que tá fazendo para imobiliária. Eu não quero ganhar pontual. Eu quero ter a carteira, eu quero fazer um negócio pro cara ganhando cada vez mais, entendeu? Se o cara tá ganhando cada vez mais, eu também tô ganhando. Rafa, erros comuns de corretores, 3 pelo menos, que você aprendeu na sua jornada, que você fala, talvez que você já até tenha cometido, que você fala, instrui seu time ou você mesmo não Cara, se você cometer. não sabe de alguma coisa, não invente, fale a verdade. O cliente pergunta qualquer coisa para você que você não sabe, eu falo, desculpa, eu não sei, vou me informar e volto para te falar. Conversinha, sabe? Conversinha é um erro grotesco de corretor hoje, que não vale a pena. Outro erro é atravessar o seu colega de trabalho, né? Atravessar sabendo que um cliente está buscando imóvel com outra pessoa, e aí você sabe, você conhece o cara, falou, tô sabendo que você está procurando imóvel também, deixa eu vender aqui para você. A famosa atravessada, né? Então, a conversinha atravessada e essa falta de ética também, né? Essa falta de ética de você sabe que o corretor está vendendo aquele imóvel, o cliente deixou com ele, aí você vai lá cutucar o cara para poder vender o imóvel sabendo que o outro cara está vendendo. Se tiver cliente, vai lá e faz parceria, pô. Uhum. É saudável parceria. Porque você vai fazer parceria uma vez com ele, depois ele vai te procurar fazer parceria, é o famoso ganha-ganha. Uhum. Então, é a atravessada, a conversinha e a falta de ética. Esses são o que você acha que são 3 defeitos relevantes. Eu acho, cara. E, Rafa, pra gente ir caminhando pro fim, deixa eu lhe perguntar, uma coisa que eu tenho percebido dentro do mercado hoje são que o mercado tem mudado. Antes era um mercado muito tradicional de compra e venda, mas eu tenho percebido muitas corretoras trazendo ideias para os seus clientes, né? Antes, você acabou de dizer, antes esperava o cara vender. Ah, tô esperando ele vender, ele tem uma área, vamos vender. Mas eu tenho percebido muitas ideias assim, você tá lá de boa, você sabe que ele tem uma área e ele quer vender a área. E eu tenho percebido corretores às vezes falando, não, vamos fazer um loteamento. Ou o cara tem um dinheiro, não sabe o que fazer, vamos fazer um BTS. Vamos fazer. O que mudou esse mercado e o que são hoje produtos mais sofisticados que as pessoas às vezes nem pensam e que você acha que é válido trazer, tais como esses que eu acabei de dar exemplo? Cara, o mercado, na época da pandemia, eu apareci com a Black em 2019 e já peguei a pandemia. Uhum. E na época da pandemia, ao contrário do que a gente imaginava, o mercado imobiliário deu um boom absurdo. Então, qualquer pessoa que se tornasse corretor ia vender, Uhum. fatalmente ia vender. Qualquer pessoa que construísse uma casa em condomínio de luxo ia vender, independente do produto, independente de quem estava vendendo. Tá. Hoje o mercado mudou demais. Então hoje o mercado ele ficou muito mais sofisticado, assim, ficou muito mais detalhista. Então assim, o corretor hoje que é apenas abridor de porta, digamos assim, não vai vender. É esse cara que está te falando que o mercado está ruim. Uhum. Agora o corretor que sabe sobre financiamento, sobre tributário, sobre arquitetura, sobre acabamento, tem um network, tem um discernimento, esse cara está voando. Uhum. Então, o cara que tem tudo isso, ele vai começar a criar produtos, começar a criar venda. O corretor que fica esperando o lead para vender, não vende. O corretor que vende é o corretor que ataca. Não aquele ataca chato. É o atacar o seguinte: eu vou criar um negócio
sei que esse imóvel interessa para aquele cara, porque aquele cara faz esse tipo de investimento, enfim. É quase um quebra-cabeça. É quase um Ele quebra-cabeça. vai pegando uma peça, encaixa essa aqui, esse aqui, dá Juntar pra os virar pontos, aqui. cara. O corretor que vende é quem liga os pontos. O cara que tá assim, entrou um imóvel, caramba, esse imóvel eu posso construir para aquele cara, porque aquele cara quer uma clínica e ao mesmo tempo ele quer ter renda. Então, o corretor que vende é o corretor que liga os pontos. Então, aquele corretor da época de pandemia, o abridor de porta, digamos assim, vai morrer de fome. E eu tenho percebido uma mudança, até mesmo parabenizo você e seu time, falando agora de mídias sociais e redes sociais, que o Instagram, por exemplo, da Black, era um Instagram que sempre teve belíssimos imóveis, alto luxo, né? Mas eu tenho percebido uma modificação, mais do que apenas fotos padrões, mas vídeos profissionais, né? Algo que tem uma diferenciação de mercado. E eu acho que esse aspecto que você acabou de falar sobre conhecer acabamento, conhecer tudo, porque de nada adianta entrar na casa e falar, e aqui eu tenho um quarto, e aqui a sala, e aqui, quando às vezes você pode trazer valor dentro, sabendo diferenciar o marmoreado do mármore B, sabendo diferenciar necessariamente se é um móvel assinado ou não é um móvel assinado, Sim. essas percepções de valor, né? Acredito que é isso que você tem tido Cara, também. esse negócio de saber e mostrar para o cliente é uma linha muito tênue entre ser evasivo e você ser um cara com discernimento. Porque, por que que eu falo isso? Quando você está apresentando um vídeo, é bacana você mostrar que aquele produto ele tem um acabamento X, Y, Z, porque aquilo ali vai induzir o cliente a querer ver. Pô, é fino acabamento, o negócio foi muito bem feito. A hora que você chega para visitar o imóvel, você fica um cara chato se você ficar falando, ó, aquele ali é um Nero Marquina, aquilo ali é um piso de travertino Você acha que romano. vale mais no vídeo institucional do que na hora da Na apresentação? hora da apresentação, você tem que abrir a porta e sair fora. Uhum. Deixa o cara entrar, anda atrás do cara. Se ele fizer algum comentário, alguma pergunta, você tá ali só para responder. Se você fica aquele cara chato. Chato, você entra, ó, aqui é a sala. Aqui é o banheiro. O cara vai falar, pô, você acha que eu sou burro? Não tô vendo que aqui é a sala. Entendeu? Então, existe essa linha bem tênue que você tem que saber discernir. Rafa, muito obrigado. Te Prazer é agradeço todo meu. muito. Acredite, já estamos aqui ó, há uns 45, 50 minutos aqui de bate-papo. Voou. E eu espero que a gente tenha outra oportunidade, porque eu tenho certeza que temos muito mais detalhes e observações que com certeza você vai agregar e muito. Com certeza. Obrigado, E um abração. prazer todo meu. Valeu.